E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com as mãos nuas aqui pra trazer a review de vocês. Isso mesmo galera, Green Blood. Um dos mangás mais fantásticos que eu já li em termos de tudo. Na época que eu li esse mangá, eu tava muito curioso pra ler as próximas edições e ver como ela ia se encerrar. Então, vou hoje fazer a review pra vocês, mostrar a minha opinião sobre esse mangá e quem sabe aí abrir a sua mente, jovem, e fazer você também querer ir atrás dessa obra, que é uma obra fantástica. Então galera, vamos lá, do que se trata o Green Blood. Já que ela é uma história curtinha, né, fechada em 5 volumes, vou dar um resumo bem breve, sem dar muitos spoilers pra vocês. Ela é uma história que ela é baseada em um acontecimento real, tá? Não que a história seja em fatos reais, é um acontecimento real da imigração dos irlandeses para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Um desses motivos é pro título se chamar Green Blood, né, que traduzindo para o português seria sangue verde. A Irlanda é muito famosa, né, pelos seus duendes, trevos de 4 folhas e é representada pela cor verde. Então esse é um dos motivos para o mangá se chamar Green Blood. Ele narra a história de 2 irmãos, Brad Vickers e Luke Vickers. Eles moram na pior favela que você pode imaginar. O nome dela é Five Points. Lá acontecem todo tipo de crime, todo tipo de violência, todo tipo de prostituição que você pode imaginar. E é lá naquela vila onde a maioria dos irlandeses iam se refugiar por não conseguir encontrar aquela tão sonhada vida boa que eles achavam que iria ter nos Estados Unidos. Devido a uns acontecimentos na vida do Brad, ele resolve virar um assassino de aluguel, da pior guilda de assassinos que existe naquela cidade. Só que ele faz tudo isso escondido do irmão dele. E a história, ela tem 2 paradoxos entre esses irmãos. Então o Brad, ele trabalha como um assassino de aluguel, então ele ganha dinheiro matando pessoas sem o irmão dele saber. Mas ele tem um objetivo maior, que é se vingar do seu pai por uma coisa que o pai dele fez no passado e que ele não esquece até hoje. Por um outro lado, nós temos o Luke, que é aquele irmão bonzinho. Ele também faz serviços para as pessoas em troca de dinheiro. E ele quer juntar um dinheiro porque ele quer comprar uma casa melhor para ele e para o irmão dele. Mal ele sabe o que o irmão faz também para ganhar dinheiro. Só que a história, pessoal, não fica só nisso, mostrando os assassinatos do Brad e o irmão Luke sendo bonzinho. A história, ela tem uma evolução de personagens tão grande que você, quando você tá lendo, fica impressionado. Então chega um momento da história em que os 2 irmãos, eles crescem de uma forma, não falo só crescer de ficar mais velho, mas de um crescimento por dentro, ainda mais da parte do Luke, que você, quando lê, você fica impressionado. A narrativa da história é muito boa, não é aquele tipo de história que vai correndo, porque geralmente é o que a gente vê muito nos mangás que são mais curtinhos, né? A história vai correndo. Não, ele conta tudo da forma como deveria acontecer. Então, se aquilo que aconteceu no volume 3 foi contado daquela forma, é porque seria a melhor forma da gente entender o desenrolar da história, ou entender coisas que já aconteceram quanto coisas que vão acontecer. O cenário da história é algo que também impressiona bastante. Ele retrata o Velho Oeste. Então tem todo aquele cenário de saloon, né? Aquelas casas que eram feitas de madeira, tudo simplício, não tinha luz, né? Era tudo com fogo. Então eles retratam bem esse cenário. Inclusive, uma coisa que tinha bastante nos Estados Unidos nessa época, que eram o quê? Os indígenas, né? Os índios. Que é como eles chamam de cara pálida, os homens brancos, né? Os homens que não são índios. Se você gosta de história que tem sangue, nessa aqui tem até demais. Porque imagina, os caras usam aquelas armas, aqueles revólver, eles atiram em você, pau, de história, sai todas as tripas, sai todo o sangue, espirra pra tudo quanto é lado, usa a faca e vai lá e corta e mostra cortando. Ainda mais os traços do autor, que ajuda bastante, e é o que eu vou falar agora pra vocês. Caso não saibam, o autor de Green Blood é o mesmo autor de Bestiários, aquele lançamento que teve no Brasil esse ano e que inclusive eu já fiz também a review aqui no canal. Se você ainda não viu, vai lá e veja. Então, se você já leu Bestiários, você sabe
o tipo de traço que o autor possui e como os traços dele influenciam na hora de você entender o que está acontecendo na história. Agora imagina, se em uma história shounen os traços do autor já eram daquele jeito, imagina agora numa história seinen como o Green Blood é, galera. Sensacional. Eu não tenho palavras para descrever o tipo de traço que esse autor tem. Acho que vocês estão vendo aí no detalhe, vocês também devem estar se impressionando muito, galera. É fora de série, é muito bom. Ele com certeza é um dos melhores mangakás desenhistas que eu conheço e que eu já li a história. E pra mim, o traço é algo que influencia na hora de você ler, principalmente na parte de batalhas. Se o traço não estiver bem desenhado, se não estiver entendível, você não vai conseguir compreender o que aconteceu na história. E no Green Blood ele consegue fazer isso com muita clareza. Inclusive, vocês vão perceber que tem muitas linhas desenhadas no mangá. Essas linhas é como se fosse exatamente as linhas de movimento, para você entender onde está passando o vento, onde está passando aquele vulto, o movimento. Então o autor ele foi inteligente até mesmo nessa parte. Então, se todo esse conjunto de história que se passa no Velho Oeste, com um acontecimento em tempo real, personagens que evoluem de uma forma indescritível, muito sangue, muito corte, muita violência, iam desenvolver, né, uma trama fechada e que a conclusão dela é sem palavras, então com certeza o Green Blood é uma grande pedida para você. Se está com receio de comprar um mangá, ainda ficou meio na dúvida, procure Scan, que eu tenho certeza que pelo menos nos 3 primeiros capítulos que você lê, você vai se apaixonar pela história. Em relação à qualidade do mangá, galera, quem trouxe o mangá no ano de 2015 para o Brasil foi a JBC. O mangá ele está saindo no preço de capa R$14,50 e esse preço se manteve pelas 5 edições. Você pode pensar, Joey, mas R$14,50 ele tá um pouco caro para esse mangá. Né? O tamanho dele é um tamanho menor do que os mangás convencionais, né? Um pouquinho menor. Ele é um papel, o Bright, né? Que seria um pouco mais grossinho do que o jornal. Mas galera, o tipo de papel do Green Blood é um papel bem com a espessura bem mais grossa do que o Bright que eles utilizam no The Seven Deadly Sins. Então é um papel que quando você pega nele você já sente a diferença. Ele lembra muito o tipo de papel utilizado no Blame. Então o tipo de papel é muito bom e faz valer o preço. É até bom que eles usaram esse tipo de papel. Como eu falei pra vocês, os traços do autor são muito bons, então ele acaba também abusando da cor preta nos seus personagens, até pelo cenário da história ser um pouco mais sombrio. Então se o papel tivesse muita transparência, como são os papéis da JBC, ia estragar totalmente a nossa leitura. Não que o papel de Green Blood seja um papel perfeito, mas ele é o papel assim, melhor que a JBC utilizou para esse tipo de obra. E até mesmo pela capa dele. Se eles, como o papel é um pouco mais grosso, se usasse uma capa mais convencional, o que ia acontecer com nossos mangás, né? Eles iam soltar. Então, eles fizeram uma capa um pouco mais trabalhada também, não muita coisa. Lembra muito o estilo de capa do Zetman, que é aquele capa feita para aguentar quando o mangá tem página colorida. Então, isso também fez com que a qualidade do mangá, pra época, fosse muito boa, porque a JBC quase não tinha lançado um mangá com uma qualidade semelhante ao do Green Blood. E ele, com certeza, vale super a pena. Então, galera, essa foi a minha review sobre o Green Blood. Qualquer dúvida que você tiver sobre o mangá, utilize os comentários. Como eu falei, é uma história muito curta, então não dá pra eu falar muita coisa aqui, senão eu vou acabar soltando muitos spoilers, né? A história ela acontece de uma forma tão linear que tudo se interliga. E se eu contar muita coisa vai estragar, e esse tipo de história, como eu falei pra vocês, eu adorei, é uma das minhas favoritas. Então eu sei que iria tirar toda a graça na leitura se eu contasse algumas coisas aqui pra vocês, e que eu não gostaria que me contassem se eu estivesse lendo a obra. Então, corram atrás, eu tenho certeza pra você, amante de seinen, nem se você não gostar de seinen, se você quiser procurar uma história um pouco mais séria, Green Blood é a pedida certa. Lembre-se de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Também deixe o seu gostei no vídeo aí, que eu tenho certeza que se você tá aqui, você gostou do vídeo, né? Se for hater, você já, lá no começo você já põe, odeio, ai, Joey viado. E se você tá aqui até agora, então é porque você gostou do vídeo, então deixa o seu gostei. Aproveita também e se inscreva no canal dos nossos parceiros, que estão todos aí na descrição do vídeo. E nos vemos na próxima, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa sugestões aí de outros mangás que você queira que eu faça review. É isso aí, valeu, falou e...